bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime. Na verdade não, cancela esse vídeo aqui, porque ele acabou de ser trocado por um remake, uma nova versão em live action, com os atores de carne e osso, vai ser uma maravilha. Brincadeira, mas é esse o assunto de hoje. Versões live action, ou seja, com atores, de obras que já existem de outras formas, principalmente de animações. Recentemente a gente teve a estreia da série da Netflix de Cowboy Bebop, que inclusive já tem vídeo a meu respeito, vou deixar aqui na descrição, mas essa é só uma entre várias tentativas de transformar animes em séries ou filmes com atores reais. E quando a gente fala de animações, num sentido mais amplo, a gente vê essa tendência da Disney já há vários anos de transformar os seus clássicos em versões live action. Mas será que a gente precisa que tudo ganhe versões com atores? Será que tem algum problema em um clássico ser uma animação? Esse vídeo é mais uma conversa, eu conto inclusive com a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero conversar com vocês sobre essa tendência e saber qual a opinião de vocês. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Alura. Pois é, a gente tá na semana da Black Friday, e se você viu o meu vídeo de Cowboy Bebop, você se lembra de que lá eu falei que nessa semana a Alura ia ter o maior desconto da história, né? E essa hora finalmente chegou, olha aí. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, mas você pode acessar aí no seu navegador alura.com.br/promoção/mikan para se matricular na Alura com 25% de desconto. Esse desconto vai só até o dia 26 agora, então não perde essa oportunidade de estudar na Alura, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Lá no link tem um monte de depoimentos de pessoas que fizeram os cursos da Alura e subiram de nível na carreira. Tem gente de várias áreas, tem marketing, programação, ciência de dados. Cada curso te traz habilidades novas e abre mais portas na carreira, né? Então vai lá dar uma olhada antes que esse desconto vá embora. E agora bora conversar. Será que tudo precisa mesmo de uma versão live action? Pois é, então, a gente tem vivido nesses últimos anos uma onda de remakes, ou seja, novas versões de obras que já existem, só que dessa vez em live action, com atores de carne e osso, pessoas da vida real assim, e não personagens animados, seja animação 2D, animação 3D. Esses personagens passam a ser interpretados por atores não só na voz, como é comum nas animações, a dublagem, mas também no rosto, no corpo, toda a atuação daquela pessoa. E além disso, essas obras podem ser adaptadas, pode se mudar uma coisa aqui, outra ali, mas muitas vezes a trama geral acaba se mantendo, os personagens principais também. A maior diferença é que o formato de apresentação dessa história acaba mudando. Um exemplo recente que eu já citei aqui no começo do vídeo é a série da Netflix de Cowboy Bebop, que originalmente é um anime, uma animação japonesa, feito lá no final dos anos 90, com 26 episódios. Agora a série da Netflix de 2021 traz 10 episódios na sua primeira temporada, tô torcendo para que tenha mais temporadas, e coloca os atores John Cho, Mustafa Shakir e Daniela Pineda para interpretar o trio de personagens principais ali do anime, que na verdade, assim, tem mais alguns personagens importantes, mas eles são os 3 que foram os principais da série. E durante o período de divulgação do anime, antes da estreia dele, eu vi várias discussões sobre como não precisava ter uma nova versão, porque o anime já era perfeito. E por que que eles iriam fazer essa versão live action agora? O que que eles ganhavam com isso? Algumas pessoas, inclusive, comparando trechos do trailer. Ó, essa cena aqui ficou melhor na animação, e aí fizeram tentando pegar o mesmo espírito, mas ficou nada a ver. Eu dei a minha opinião mais específica sobre se o live action de Cowboy Bebop ficou legal ou não no vídeo que eu lancei recentemente. Mas uma coisa que eu acho legal de notar é que a Netflix tem falado a respeito de fazer esses live actions, não só de animação japonesa, mas de animação num geral. Então a gente tem Cowboy Bebop agora, a gente já teve o filme de Death Note um tempo atrás, que inclusive é outro que tem vídeo aqui no canal, porque eu detestei. E já tem movimentos para outras coisas serem adaptadas, né? Por exemplo, Yu Yu Hakusho, um clássico dos animes e mangás, que teria aí sua adaptação live action. E tem também uma série sendo feita de Avatar, a Lenda de Aang, que não é um anime propriamente dito, apesar de ter uma certa inspiração em algumas coisas de estrutura e estética e tudo mais, é uma produção ocidental, mas de qualquer forma a Netflix está fazendo essa adaptação com atores. Inclusive já está em produção, já revelaram boa parte do elenco principal, assim como revelaram os atores da versão live action de One
Piece, que essa também deu a maior polêmica, porque colocaram um ator mexicano e falaram que o Luffy devia ser brasileiro. Tem algumas discussões em relação a esse casting. Eu não acompanhei muito, mas eu tenho certeza que o Matheus do All Blue, meu amigo, deve ter no canal dele um monte de análises sobre esse elenco, então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Mas de qualquer forma, dá pra ver que na Netflix esse movimento de trazer as animações pra serem vividas por atores de carne e osso tem sido algo relevante aí nas decisões comerciais deles. E por outro lado, a gente não tem só a Netflix pensando nesse tipo de adaptação. Eu acho que é uma coisa importante de dizer que o mercado japonês já faz muitas versões com atores de títulos de mangá e anime famosos há muito, muito tempo. Então, muito antes de ter o Death Note da Netflix, já tinha, assim, pelo menos uns 3, nem lembro quantos tinha, de filmes live action de Death Note feitos no Japão. É muito comum quando você tem alguma história que faz sucesso no mangá, que você tenha uma versão em anime e também, às vezes, uma versão em live action ou uma versão em série. Um exemplo que, inclusive, tá na Netflix também é a série live action de Erased, que é Boku Dakegai Naimachi, que é um anime que eu gosto muito, e ele tem essas diferentes versões que você pode consumir, seja a série, o anime ou o mangá original. É muito comum que esse tipo de coisa aconteça nas obras japonesas, então não é um fenômeno novo, de forma alguma, tá? Mas uma coisa que é bastante interessante é isso de empresas ocidentais quererem trazer as histórias japonesas para séries com atores ou ocidentais ou com um elenco multiétnico, que acho que é mais o caso de One Piece, por exemplo. Avatar acho que também vai ter um elenco bastante multiétnico. E eu fico pensando nas vantagens e desvantagens de fazer isso. Acho que uma vantagem muito óbvia é que isso pode ser vendido como um novo produto, um lançamento original, que tem um material base. Então, nesse caso, não seria muito diferente de você adaptar um livro, adaptar um quadrinho. Você pega uma obra, usa ela como inspiração e faz algo relativamente novo. Realmente uma adaptação. Eu vejo que muitos desses remakes feitos pela Netflix, na verdade, seriam mais adaptações mesmo. No caso de Cowboy Bebop, eu até falei que eu considerava mais um remix do que um remake ou do que uma adaptação propriamente dita. Porque ele pega o que já tem no anime e ele dá uma remixada mesmo. Ele traz umas coisas novas, mas a batida acaba sendo muito parecida. Mas assim, isso pra mim, né? Tem gente que achou muito ruim e tal. Eu gostei. Então você acaba tendo a oportunidade de adaptar esse material pra uma obra que parece algo novo, né? Ao mesmo tempo, você já usa um nome muito conhecido, que já tem uma base de fãs, então você meio que já garante que as pessoas vão assistir aquilo, mesmo que seja muito ruim, que foi meio que o caso do filme do Death Note, que tanta gente falou que ele era muito ruim, que ele acabou sendo um sucesso de audiência na Netflix. E eu acho que isso é um pouco de sintoma de fazer uma adaptação, né, um remake, enfim, de algo que já tinha essa base de fãs muito grande. Que se for bom, os fãs vão curtir, vão assistir bastante. Se for ruim, eles vão querer ao menos ver quão ruim é, como foi a adaptação. Então você já garante uma galera vendo o seu produto. Mas agora pensando em desvantagens. E eu não quero falar necessariamente de desvantagens comerciais, né? Eu quero falar sobre o que se perde a gente fazendo isso, né? Será que precisa fazer essas obras novas? O que tem por trás disso? Eu acho que antes de tudo é importante falar que, assim, mesmo que eu ache que é desnecessário fazer uma nova versão de alguma obra, a original sempre vai estar lá pra eu assistir. Então, eu falar, não precisava, não quer dizer que eu quero eliminar da face da Terra aquela nova versão, sabe? Eu acho que a gente precisa ser menos 880 nas coisas. Eu dizer que o negócio não é estritamente necessário não quer dizer que eu odeie ou que eu queira que suma e tudo mais. Talvez o filme do último Dobrador de Ar que rolou, que tentaram adaptar Avatar A Lenda de Aang e ficou bizarro, talvez esse eu queira que suma da face da Terra, ou Dragon Ball Evolution, talvez. Mas tirando esses, assim, e alguns outros, acho que tudo bem eles existirem. Mas vamos lá, existe um motivo pra boa parte das animações serem animações. A animação como mídia, como formato, enfim, como você quiser chamar, como expressão artística, ela traz muitas diferenças em relação a filmagens com atores e locações e enquadramentos de câmera específicos. Na animação, a não ser que você esteja usando técnicas mais específicas de colagem, aquelas misturas de animação com live action e tudo mais, normalmente você tem um controle muito grande sobre o que vai ser mostrado ali, porque você basicamente construiu tudo aquilo do zero. Então, você tem o cenário que foi pintado propositalmente para aquilo, você tem os movimentos dos personagens que foram desenhados especificamente para aquilo, você tem o controle de quão fluido
fluidos ou não esses movimentos são. Se você quiser desenhar um ser humano de 15 metros e 40 cabeças, nada te impede de fazer isso, a não ser o custo da animação, o desempenho do artista, a técnica, esse tipo de coisa. Mas o que você imaginar e conseguir desenhar, passar pro papel e realmente fazer se mover, animar ali, vale basicamente tudo. Então, a animação é uma mídia muito fértil para histórias imaginativas, para histórias que trazem elementos que fogem do que é mais, assim, realista, pé no chão. O que não quer dizer que não existam animações realistas, tá? Existem sim, mas mesmo quando as pessoas vêm falar, não, mas animação realista, que não sei o que, não sei o que lá, por exemplo, às vezes citam, o Makoto Shinkai, os filmes dele que são super realistas, os cenários hiper detalhados, esses filmes não são realistas no sentido mais direto, assim, da palavra, porque quando o Makoto Shinkai vai mostrar um cenário, aquele cenário não é a foto da vida real, ele pode parecer um pouquinho com a foto, mas ele tem algo a mais. Seja as cores com um contraste diferente, a iluminação diferente, que tudo fica com uma cara, assim, melhor do que na vida real, na minha opinião, às vezes. E os personagens claramente não são desenhos de seres humanos fotorrealistas. Eles têm um padrão estético de anime também, as expressões deles não são expressões que você veria em uma história com atores, porque é outro tipo de história, outro tipo de apresentação, de arte mesmo. E quando você pega isso pra trazer pra uma história com atores, você pode perder muita coisa. Você pode também ganhar muita coisa. Por exemplo, se você tem uma cena de guerra com uma grande multidão ali se degladiando e tal, isso pra fazer numa animação é muito difícil, porque você precisaria ou animar cada boneco individualmente ou fazer uma versão de computador que não vai ficar necessariamente tão legal quanto você simplesmente contratar 500 extras que vão ficar lá no fundo, que nem Game of Thrones fazia, que tipo, a galera vai, se veste de soldado e vai participar da gravação naquele dia. E pode ficar algo muito mais natural do que esse outro da animação. Mas em geral, eu acho que quando você vai trazer algo da animação pro live action, você sempre acaba perdendo, porque você tem muito mais limitações. Mesmo hoje em dia que a gente tem efeitos especiais muito bons e que vários filmes de alto orçamento que a gente consideraria live action, por exemplo, os filmes da Marvel, tem muita animação, a gente ainda tem um certo limite do que pode ser feito em relação a esses atores que estão lá no meio. Um exemplo da adaptação de Cowboy Bebop. Para eles tentarem fazer movimentos coreografados parecidos com os do anime, ou seja, que dá pra você ver exatamente o que o personagem tá fazendo e tudo mais, eles optaram por fazer coreografias até meio lentas e que parecem ensaiadas demais. Pra mim isso funcionou de um jeito legal, eu sei que tem gente que não gostou, mas não é nem sobre o que funcionou ou não, é só pra mostrar como não dava pra transpor diretamente a luta que tinha na animação pra luta que tem na série live action, porque os movimentos que são feitos não são movimentos normais de um ser humano. Por mais que muitas animações estudem os movimentos de pessoas reais pra fazer aquelas cenas, não necessariamente eles vão reproduzir aquele exato movimento. Você pode segurar um pouco mais aquele movimento, ele dura um pouco mais do que duraria na realidade, você pode tornar aquilo mais breve, você pode pular movimentos pra deixar tudo mais fluido. E quando você tá lidando com um ser humano pra executar todos esses movimentos aí, não tem muito essa opção. Então você precisa procurar outras saídas pra tentar traduzir o que na animação já tá lá perfeitinho. E tem outra coisa que acho que muitos remakes live action caem assim na armadilha, é de tentar ser muito realistas, né? Então, você viu aqui a versão animada? Agora vamos ver a versão pé no chão, né? A versão que é, assim, parece a vida real mesmo, seja com atores ou porque a gente recriou de um jeito mais pé no chão mesmo, cenários mais palpáveis, que na minha opinião não foi o que Cowboy Bebop tentou fazer. Eu acho que Cowboy Bebop foi pro outro lado, tentou ser uma estética bem parecida com o anime, e pra mim foi legal. Eu sei que tem gente que falou que parecia campeonato de cosplay, essas coisas, mas eu achei bem da hora. Só que quanto mais você tenta ir pra essa parte do realismo, do que seria, né, com os atores na vida real, mais você acaba perdendo o que talvez tornasse aquela animação mágica. Vou dar um exemplo que inclusive é meio polêmico, porque assim, a Disney, ela tem feito muitas versões live action dos seus filmes e tudo mais, mas tem uma que eles chamaram de live action que na verdade, assim, pra ser bem sincera, é uma animação, né, gente? Que é o tal do Rei Leão, mais recente. Até teve uma treta de premiação que não se sabia em que categoria que ele deveria concorrer, porque será que ele é uma animação mesmo? Será que ele é um live action? Ele foi vendido como um live action, na minha opinião, ele é uma animação 3D. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Mas, de qualquer forma, como a Disney ficou chamando de live action, vamos pensar nele como um live action. Eles quiseram fazer os leões, assim, super realistas, né? Com movimentos muito mais realistas. Não 100%, é óbvio, porque, né, o leão não fala, caso a gente... Quer dizer, eu acho que ele não fala, né? Mas, de qualquer forma, teve essa tentativa de pegar o filme O Rei Leão e transformar
no documentário realista de história parecida com o Rei Leão. E assim, na minha humilde opinião, ficou muito ruim. Eu tenho um vídeo sobre isso. Mas um dos motivos que eu achei que transformaram esse filme em algo ruim é que eles se prenderam bastante à história do original, mas sem trazer muito do que tornava o original legal. E muito dessa culpa, pra mim, tá exatamente no realismo. Porque quando você pega o Rei Leão, a animação, você tem um uso da animação pra algo que é além de mostrar o movimento do leão. Antigamente até podia se pensar, bom, a animação é a única forma que a gente tem de fazer um leão andar, pular, dançar. Então agora que a gente pode fazer isso por computador, de um jeito que corresponde mais à realidade, talvez a gente consiga fazer e seja a mesma coisa. Mas a grande vantagem do uso da animação no Rei Leão não é só poder fazer leões terem expressões faciais e pularem e dançarem. É que quando você tem o Simba cantando Eu Quero Mais É Ser Rei, ele dá um passo e a música começa e o fundo muda e tudo muda ao redor dele. E com aquilo você sabe que você entrou no momento do musical, que é um momento lúdico e divertido, que não necessariamente vai corresponder à realidade. Quando você transpõe isso para um ambiente que parece uma savana comum, com um personagem que parece um leão comum, com outros animais que parecem animais comuns, e o filme todo tá nessa toada, não faria muito sentido quando esse leão começar a cantar, o cenário mudar de cor, as coisas ficarem todas muito loucas e muito psicodélicas, porque não tem nada a ver com a estética que estava sendo proposta ali. Se fizessem uma versão do Rei Leão live action que fosse mais lúdica, que tivesse essas cores e essa diversão, talvez fosse um pouco diferente a minha percepção do filme. Mas eu realmente acho que não combinaria com essa coisa mega realista que eles quiseram tentar fazer. Isso pra mim bate numa discussão que já existe há muito tempo, seja na galera que fala de arte, seja na galera que fala de videogame, que é que quanto mais fiel à realidade uma coisa é, quanto mais hiperrealista, melhor, e quanto mais estilizado, menos qualidade, né? Então a gente vê isso até dentro do mercado de animação. Tem um vídeo que eu fiz sobre o anime feio, que na verdade era um anime que tinha um design super interessante, em comparação com animes que dentro da estética, obviamente, tem uma cara mais padrão, mais realista. E no mercado de videogame a gente tem muito isso, essa coisa da pessoa que faz o Mario na Unreal Engine, e aí fica tipo Mario mais realista, com gráficos incríveis, sendo que não necessariamente é esse o propósito daquele jogo. A estética dele combina muito mais com a jogabilidade e com o que ele se propõe a fazer do que você colocar algo super realista, mundo real, né? Mas eu penso que as pessoas tendem a valorizar mais isso em alguns grupos. Não sei se essa é a impressão de vocês também. E eu sinto que os traços estilizados ou os gráficos mais limitados, porém usados de forma criativa, ou no caso da animação, essa coisa de ser um desenho, uma representação da realidade que é naturalmente estilizada em comparação com o que seria a realidade em si, né? Ou seja, os atores, o cenário mais real. Eu acho que rola uma desvalorização disso. Eu não sei o quanto isso tem a ver com uma certa infantilização do que é uma animação. Eu acho que muita gente ainda relaciona a animação a coisa de criança. Tem até um vídeo que eu fiz em colaboração com o Hora Thiago, que a gente fala sobre isso, né? Sobre o porquê de considerarem a animação sempre uma coisa para criança, mesmo a gente tendo exemplos de animações para adultos, basicamente desde que a animação existe. E acho que hoje em dia ainda existe essa ideia, né? De que a animação é algo muito infantil, então o próprio desenho, a ideia de que o personagem é um desenho animado, parece que não seria uma história que vale a pena adultos conhecerem. Talvez até por isso que existe essa tendência de querer fazer versões live action, que seriam versões que os mais adultos poderiam gostar. Seja os adultos ali que cresceram vendo essas animações da Disney e agora podem ver versões novas, que são mais realistas e tem um saborzinho aí diferente, ou até aquelas pessoas que sempre torceram o nariz pra aquele anime. O que é esse Cowboy Bebop aí? Não vou ver, um monte de desenho japonês, não sei o quê. Aí quando tem a série, pensa, ok, é uma série, vou assistir. Talvez tenha um pouco disso, pode ser que sim, mas de qualquer forma, qual é a minha opinião sobre isso, né? Eu acho, Mikan, que a gente não precisa ter tantas versões live action assim. Pra mim, o live action é legal quando ele acrescenta alguma coisa. Se ele for simplesmente fazer a mesma coisa que a versão animada, só que com atores, eu não acho que valha a pena fazer, simplesmente porque a animação tem muito mais possibilidades do que o live action. Como eu falei, em alguns casos muito específicos que o live action ganha. Eu acho que vale a pena fazer essas novas versões
se realmente for pra fazer algo diferente. E diferente não precisa necessariamente ser uma história completamente diferente, que não faz jus ao espírito do original, mas sim que traga alguma coisa nova e interessante. Por exemplo, a série do Cowboy Bebop, eu achei que trouxe algumas coisas diferentes que acrescentam aí alguma coisa pra quem já viu o anime original. Se essas coisas que acrescentam são boas ou ruins, aí já depende um pouco mais, mas pelo menos trouxeram algo além. Death Note, né, a versão da Netflix, na minha opinião, mudou bastante coisa em relação à história original, e aí pensando apenas nisso de trazer algo novo, eu acho que vale a pena fazer. Mas assim, ficou ruim, mas não é porque é um live action, é porque é ruim. Então eu fico pensando que essas versões novas de One Piece, de Avatar e por aí vai, não necessariamente vão ser algo bom ou ruim. Eu acho que o que quem for trabalhar nessas séries tem que pensar é exatamente por que a gente tá fazendo isso? Por que que a gente escolheu fazer uma versão live action? Será que a gente vai fazer igual a animação ou a gente vai trazer algo novo, alguma visão nova? Nem que essa visão seja, assim, trilha sonora diferente, um visual um pouco diferente, alguma coisa que a animação não pode fazer por limitações da época e agora a gente traz, uma atualização da história que possa tornar as coisas mais interessantes. Alguma coisa de novo tem que ter, porque se você só for pegar o que tem animado e transpor pro live action, pra mim, sinceramente, não vale a pena. Tô falando muito aqui, mas eu queria saber nos comentários o que vocês acham. Lembrando que tem o link de Black Friday aí da Alura pra você não perder esse descontão que só vai até o dia 26. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!